Era uma manhã tranquila de outono, e Dona Helena, aos 65 anos, estava sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá de erva cidreira aquecendo suas mãos. A luz suave do sol atravessava a janela, iluminando o pequeno altar que ela mantinha em casa, com uma Bíblia, uma vela e fotos de seus filhos e netos. O silêncio era quebrado apenas pelo som de um vento leve, que balançava as folhas no quintal. Para Helena, aquele momento era sagrado, um tempo para se conectar com suas memórias, suas dores e, acima de tudo, com sua fé. A vida após os 50, para ela, era uma jornada de cura. Não apenas do corpo, mas da alma, guiada pela promessa de um amor divino que nunca falha. Helena sempre via a vida como um caminho sinuoso, cheio de curvas, subidas e descidas, mas que levava a um destino de paz. Quando jovem, sonhava em ser enfermeira, ajudar os outros e construir uma família grande. A vida, porém, trouxe outros planos. Casou-se com Mário, um homem de coração gentil, e juntos tiveram 2 filhos, Carla e Eduardo. A casa, que já foi palco de risadas infantis e conversas animadas, agora era mais serena, mas os netos traziam alegria renovada. Para Helena, a maturidade era um tempo de refletir sobre o passado, viver o presente com gratidão e confiar nas promessas de um futuro cheio de esperança. Memórias do passado, raízes de fé. Fechando os olhos, Helena deixava as lembranças a levarem para a infância. Cresceu numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, onde a vida era simples, mas rica em afeto. Lembrava-se das tardes brincando no quintal com os irmãos, das histórias de fé contadas pela avó à luz de lampião e das missas de domingo, quando a comunidade se reunia para orar e celebrar. Sua avó, Dona Amélia, era uma mulher de fé inabalável que dizia: "Deus é a luz que guia, mesmo nas noites mais escuras." Essas palavras se tornaram o alicerce de Helena, especialmente nos momentos de dor. A vida testou essa fé muitas vezes. Há 12 anos, Helena enfrentou uma perda devastadora quando Mário faleceu após uma longa batalha contra o câncer. As noites de angústia ao lado do marido, as orações incessantes e a incerteza a marcaram profundamente. Mesmo após a perda, Helena encontrou força na fé, acreditando que Mário estava em paz e que Deus a sustentaria. Essa experiência a ensinou que a cura não é apenas física, mas também emocional e espiritual, e que a presença divina é um bálsamo para as feridas mais profundas. As memórias dos filhos também eram um tesouro. Helena sorria ao lembrar de Carla, que aos 5 anos insistia em curar os bichinhos do quintal com bandagens de pano, ou de Eduardo, que adorava construir castelos de areia na praia. Mas houve desafios, como quando Eduardo, na juventude, enfrentou problemas com vícios. Helena sofreu em silêncio, mas nunca deixou de orar. Com o tempo, ele buscou ajuda, se recuperou e hoje era um pai dedicado. Para Helena, isso era prova de que a fé e o amor podem transformar até os caminhos mais difíceis. Helena também se lembrava dos anos de juventude, quando ela e Mário namoravam. Eles caminhavam pelo parque da cidade sonhando com o futuro. Casaram-se numa cerimônia modesta, mas cheia de amor, e construíram uma vida juntos, enfrentando altos e baixos com cumplicidade. Essas memórias eram como um farol, guiando-a nos dias de solidão. Histórias do cotidiano, a alegria dos netos e do lar. Os netos, Sofia e Lucas, eram a luz de Helena. Aos fins de semana, a casa ganhava vida com suas vozes. Sofia, de 10 anos, adorava sentar com a avó para ouvir histórias ou ajudar a fazer biscoitos. "Vovó, Deus ouve mesmo nossas orações?" perguntava com olhos curiosos. Helena respondia com carinho, contando como Deus respondeu suas preces ao longo da vida. Lucas, de 7 anos, preferia explorar o quintal caçando formigas ou brincando com o velho balanço que Mário construíra. Cuidar da casa era uma fonte de paz. Helena mantinha tudo em ordem com um toque de carinho. A sala, com seus móveis antigos e fotos de família, contava a história de sua vida. O armário guardava o cobertor de lã que ela tricotara para Carla e a estante exibia os livros de oração que herdou da avó. Para Helena, a casa era um santuário de memórias e amor. Ela adorava cozinhar, e o cheiro de uma sopa de legumes ou de um bolo de milho atraía os netos para a cozinha. A saúde exigia cuidados.
Helena lidava com dores nas articulações e ansiedade ocasional, mas não se deixava abater. Caminhava todas as manhãs, tomava seus remédios e participava de um grupo de oração na igreja, onde encontrava amigas como Dona Teresa. Lá compartilhavam histórias, risadas e apoio mútuo. A idade traz desafios, mas também sabedoria para enfrentá-los, dizia Helena. Ela acreditava que cuidar do corpo era uma forma de honrar a vida, e nutrir a alma com oração era o que a mantinha forte. No dia a dia, Helena valorizava os pequenos rituais. Gostava de acordar cedo, acender uma vela no altar e orar. Às vezes lia a Bíblia ou escrevia em seu diário, anotando pensamentos e gratidões. Esses momentos a conectavam com Deus e com ela mesma, trazendo paz ao coração. Ela também mantinha contato com os filhos, ligando para saber como estavam ou enviando mensagens de carinho. Reflexões. A fé como porta da cura. Para Helena, a fé era a chave que abria a porta da cura. Inspirada pelas promessas divinas, ela encontrava força para superar qualquer dor. Todas as manhãs, ela se sentava com sua Bíblia, lendo versículos que falavam de esperança e restauração. Senhor, guia meus passos e cura meu coração. Era sua oração diária. Ela acreditava que Deus era um companheiro constante, ouvindo suas súplicas e trazendo paz. A fé a ajudava a enfrentar as incertezas da maturidade. Aos 65 anos, Helena pensava no futuro. Quanto tempo terei? Meus filhos e netos estarão bem? Em vez de se deixar dominar pelo medo, ela escolhia confiar. Inspirada pela ideia de que Deus é a luz nas trevas, ela sentia que sua vida ainda tinha propósito. Queria ser um exemplo para os netos, mostrando que a fé transforma a dor em esperança e que a idade é uma oportunidade para viver com plenitude. Helena também refletia sobre o perdão. Aprendera que guardar mágoas era como carregar pedras pesadas. Quando Eduardo enfrentou seus problemas, ela poderia ter se fechado em ressentimento, mas escolheu orar e acolhê-lo. Esse gesto trouxe cura para ambos. Perdoar é como soltar um pássaro preso. Ele voa e nós também, pensava. Essa prática a libertava, permitindo que a paz fluísse em seu coração. A gratidão era outra lição constante. Helena aprendera que agradecer pelas pequenas coisas, o canto dos pássaros, a saúde dos netos um dia sem dor, mudava sua perspectiva. Quando agradecemos, vemos Deus em tudo, dizia. Ela mantinha um diário de gratidão, onde anotava 3 coisas boas por dia, desde momentos grandiosos, como o nascimento de Lucas, até detalhes simples, como o aroma do café fresco. Helena também pensava no tempo. Com a idade, os dias pareciam passar mais rápido, e ela se perguntava se havia vivido plenamente. Amei o suficiente? Fez diferença? Essas reflexões a levaram a mudar hábitos. Passou a visitar amigos com mais frequência, escrever cartas para os filhos e retomar hobbies, como bordar toalhas de mesa. A vida é um dom, e cada dia é uma chance de espalhar amor, pensava. Promessas e esperanças. Um futuro de paz. Olhando para o futuro, Helena sonhava com dias simples, mas cheios de significado. Queria ver os netos crescerem, talvez viajar para um lugar tranquilo, como Gramado, onde pudesse sentir o ar fresco da serra. Sonhava em organizar suas memórias num caderno para a família, compartilhando histórias de fé e superação. Quero que meus netos saibam que Deus nunca nos abandona, dizia. Helena também tinha promessas espirituais. Acreditava que Deus ainda tinha planos para ela, mesmo na terceira idade. Inspirada pela ideia de que a fé é uma ponte para a cura, ela se sentia chamada a ajudar outros. No grupo de oração, nas conversas com vizinhos ou nas mensagens que enviava aos amigos, Helena queria ser um canal de esperança. Se eu puder levar paz a alguém, minha missão estará cumprida, pensava. Sua esperança se estendia à família. Helena orava para que Carla e Eduardo encontrassem equilíbrio em suas vidas agitadas e para que Sofia e Lucas crescessem com fé e bondade. Sabia que não podia controlar o futuro, mas confiava que, ao entregar suas preocupações a Deus, tudo se alinharia. Deus é a luz que guia, mesmo nas curvas do caminho, refletia, lembrando as palavras da avó. Helena também sonhava em fortalecer a comunidade. Pensava em criar um grupo de leitura bíblica para idosos ou ensinar bordado para jovens da igreja,
compartilhando seu talento e sua fé. Não importa a idade, sempre há algo a oferecer, dizia. Ela acreditava que cada ato de amor era uma semente que florescia em bênçãos. A vida como um jardim de cura Helena comparava a vida a um jardim. Cada fase, infância, juventude e maturidade, era uma estação. Na infância, plantamos sonhos. Na juventude, regamos com coragem, enfrentando tempestades. Na maturidade, colhemos frutos, mas também cuidamos do solo, podando o que não serve e plantando novas sementes. Aos 65 anos, Helena sentia que seu jardim estava florescendo, mas ainda havia espaço para novas cores. Os desafios eram como tempestades que sacodem o jardim. A perda de Mário foi um vendaval, deixando o coração de Helena em pedaços. Mas, com o tempo, a fé a ajudou a replantar. Ela aprendeu que a cura vem aos poucos, como brotos que surgem após a chuva. Um jardim não é perfeito, mas é vivo, pensava. A fé era a raiz que a mantinha firme e o amor, o sol que a fazia crescer. Helena valorizava as pequenas coisas. Um sorriso de Sofia, uma flor que desabrochava, uma oração respondida. Esses momentos eram as flores mais preciosas de seu jardim. Seu diário de gratidão a ajudava a enxergar a beleza nos detalhes, mesmo nos dias difíceis. Quando agradecemos, o jardim ganha vida, dizia. O poder da comunhão. Helena aprendera que a comunhão é uma força de cura. No grupo de oração, ela encontrava apoio e amizade. Compartilhar histórias, orar juntas e rir com as amigas era como regar o jardim do coração. Sozinhos, somos frágeis. Juntos, somos fortes, pensava. Ela acreditava que a presença de Deus se manifestava na união, trazendo paz e restauração. Ela também valorizava a generosidade. Mesmo com recursos limitados, Helena fazia questão de ajudar. Doava alimentos para a igreja, oferecia palavras de conforto e às vezes apenas ouvia quem precisava desabafar. Quando dividimos amor, ele se multiplica, dizia, inspirada pela promessa de que a generosidade atrai bênçãos. Esses gestos traziam alegria e reforçavam sua fé. Um legado de esperança. Helena sabia que seu maior legado era espiritual. Queria que os netos crescessem sabendo que a fé é a base de uma vida plena, que o perdão liberta e que o amor supera qualquer dor. Por isso, contava histórias, cantava hinos com Sofia, ensinava Lucas a orar e escrevia mensagens para os filhos, compartilhando lições de vida. Minha avó me ensinou a acreditar e eu quero passar isso adiante, dizia. Na comunidade, Helena era um exemplo. Participava de eventos da igreja, ajudava em campanhas beneficentes e sempre tinha uma palavra de ânimo. Fazer o bem é plantar sementes de luz, pensava. Ela acreditava que cada gesto de amor fazia diferença no mundo. Um futuro iluminado pela fé. Olhando para o horizonte, Helena sentia paz. Sabia que a velhice traria desafios, talvez mais dores, talvez despedidas. Mas também sabia que cada dia era uma chance de viver com propósito. Queria aprender algo novo, como pintar quadros ou cozinhar receitas diferentes. Sonhava em viajar com os filhos, mesmo que fosse para uma cidade próxima, e aproveitar cada momento com eles. Acima de tudo, Helena queria ser um reflexo do amor divino. Acreditava que sua vida, com suas cicatrizes e alegrias, era um testemunho de que Deus cura. Se eu puder inspirar uma pessoa a confiar, a perdoar, a amar, minha missão estará completa, pensava. Enquanto o sol subia, Helena acendia a vela do altar e orava. O versículo do dia falava sobre paz. A paz que eu dou, o mundo não pode dar. Ela sorriu, sentindo o coração aquecido. A vida não era perfeita, mas era rica. Rica em fé, amor e esperança. Senhor, que minha vida seja um louvor a Ti, sussurrou. Helena levantou-se, pronta para o dia. Aos 65 anos, sabia que ainda havia muito a viver. Cada amanhecer era uma nova página, uma chance de plantar, regar e colher no jardim da vida. E nesse caminho, ela caminhava com leveza, sabendo que Deus a guiava, hoje e sempre.